eu sou a professora Tainara Penedo, leciono no ProOrdem Curso Santos e estou aqui para falar com você hoje sobre direito constitucional. A nossa aula é a respeito de ação popular voltada para o exame de ordem. Você está se preparando para a OAB? Então vem assistir esse vídeo comigo que ele foi feito para você. O nosso assunto hoje é ação popular. A ação popular é um dos remédios constitucionais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O texto constitucional vai dizer que a ação popular serve para proteger o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio público e o patrimônio histórico e cultural. Então, o cabimento da ação popular é, em resumo, a proteção da coisa pública. Proteção da coisa pública. Ah, Tainara, mas onde está prevista a ação popular? A ação popular está prevista no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 73. Sabe o algarismo romano? Vamos lá. Artigo 5º da Constituição, no inciso 73. Tudo bem? Artigo 5º, inciso 73 do texto constitucional. Também tem a legislação especial. Se você quiser dar uma olhadinha nessa legislação, a lei é bem antiga, mas vale a pena porque ainda está em vigor. Lei 4717 de 65. Essa legislação foi devidamente recepcionada após a promulgação da Constituição de 88. Então, o cabimento da ação popular é a proteção da coisa pública, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público, histórico e cultural. Em resumo, a coisa pública. Ela serve para nós fiscalizarmos a atuação da administração pública e, assim, proteger e reparar eventual dano à coisa pública. Fechou? Muito bem. Vale dizer, gente, que como toda ação, como todo processo judicial, tem duas partes. Uma parte no polo ativo, outra parte no polo passivo. Quem que ocupa o polo ativo da ação popular? Quem que é o autor, o impetrante da ação popular? É o cidadão. Cidadão, anota aí. O impetrante é o cidadão. Ah, Tainara, eu não posso falar que é o brasileiro? Não, tem muito brasileiro que não exerce a cidadania. Cidadão é aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, ou seja, que tem um título de eleitor válido, certo? Nem todos os brasileiros têm um título de eleitor válido, por isso a gente não pode colocar os dois termos, brasileiro e cidadão, como sinônimo. Tem que ser um brasileiro e cidadão. Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Fechou? Existe a possibilidade, Tainara, de um cidadão que tem entre 16 e 18 anos impetrar a ação popular? Sim, existe sim essa possibilidade. Vocês sabem que aquele que é maior de 16 anos tem a opção, a faculdade de obter o seu título de eleitor. Nesta circunstância, ele pode sim mover ação popular, ok? Inclusive, mesmo que o Código de Processo Civil diga o contrário, é possível que haja a impetração dessa ação popular sem a assistência, ok? É uma exceção ao que diz o Código de Processo Civil. Pode sim mover ação popular, aquele que tem entre 16 e 18 anos está em pleno gozo dos seus direitos políticos, mesmo sem assistência. Um detalhe, seja aquele que tem entre 16 e 18 anos ou maior de 18 anos, cidadão, todas as circunstâncias, precisa de advogado. A ação popular, ela não pode ser movida sem um advogado, ok? Muito bem. Agora, quero conversar um pouquinho com você sobre o impetrado. Quem que é o impetrado? O impetrado na ação popular, eu costumo dizer, gosto de dizer que pode ser qualquer pessoa. Como assim, Tainara, qualquer pessoa? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica,
Pode ser alguém que exerça um cargo público, não tem problema. O artigo 6º da Lei 4.717 de 1965 diz que todo aquele que contribuiu para o ato lesivo, participou do ato lesivo, se beneficiou do ato lesivo, se omitiu em relação ao ato lesivo, tem que ocupar o polo passivo da ação popular. Então, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, alguém que participou ativamente ou se omitiu, se beneficiou, todo mundo, ok? Então, pode ocupar o polo passivo como impetrado qualquer pessoa. Eu vou colocar aqui qualquer pessoa para que você não se esqueça da minha explicação. Tudo bem? E anota aí também o artigo 6º para depois você dar uma conferidinha na Lei 4717 de 1965. Beleza? Muito bem. Agora, eu quero ainda, dentro dessa questão das partes processuais, trabalhar uma questão com você. Qual é o papel do Ministério Público na ação popular? Será que o Ministério Público ele pode ajuizar uma ação popular? Será que o Ministério Público atua apenas como fiscal da lei custos legis? Veja só, o impetrante, como eu falei para você, é apenas o cidadão. O Ministério Público não pode mover uma ação popular, porque ele não possui a legitimidade. Contudo, ele atua como fiscal da lei, sim. A Lei 4717 de 1965 diz lá no artigo 7º que o Ministério Público tem participação como custos legis, certo? Bom, ainda tem mais um detalhe. Vocês sabem que no direito são muitos detalhes. O detalhe é o seguinte, o MP pode vir a assumir o polo ativo da ação. Que esquisito, Tainara. Pode sim. Ele não pode impetrar a ação popular, mas a Lei 4717 de 1965 vai dizer que, no caso de desistência, no caso de recurso ou de execução, o MP ou outro cidadão podem assumir o polo ativo da ação. Vou te explicar. Imagina que o autor da ação popular ele sofra algum tipo de represália, ameaça, não queira mais dar continuidade à ação popular. Será que no pedido de desistência o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito? Não, porque o que se discute na ação popular é a coisa pública, ela ultrapassa qualquer interesse, qualquer questão individual. Por isso, ainda que o autor peça a desistência da ação, a ação não será arquivada. Não haverá o arquivamento. O MP ou outro cidadão podem assumir o polo ativo da ação. Fique esperto, porque nas provas a FGV costuma perguntar a respeito disso, já foi perguntado. E aí você tem que se ligar que não há extinção sem resolução do mérito, mas sim a assunção do MP ou outro cidadão no polo ativo. Vamos escrever então juntos aqui? Caso de desistência, recurso ou execução, o MP ou outro cidadão que preencha as condições de cidadania, claro, podem assumir o polo ativo da ação. Ah, Tainara, mas você não falou das outras duas hipóteses. Não por isso, eu vou te explicar agora. Imagine que o autor não queira desistir, mas tendo havido a sentença na ação popular, tendo sido proferida a sentença na ação popular, ele não queira recorrer. Ok? No caso de uma procedência em parte ou mesmo improcedência, ele não queira recorrer. E aí? Aí é possível que o MP ou outro cidadão ofereçam, interponham o recurso individualmente. Perfeito? Não tem problema nenhum. Da mesma forma, execução. Houve uma sentença de procedência, mas o autor não quer seguir para a fase de cumprimento. Pode o MP ou outro cidadão realizar a execução. Promete que não vai esquecer disso? Estou contando aí com o acerto dessa questão na prova, se ela vier a cair. Dando sequência ao que nós estamos falando, a ação popular, eu quero tratar com vocês agora sobre a questão da competência.
Isso também já foi cobrado na OAB. Você sabia disso? Você sabia disso? E eu vou te testar agora. Vamos lá, quero te testar. Imagine que você, cidadão, queira propor uma ação popular contra o presidente da República. Qualquer que seja o presidente. Você impetraria essa ação na primeira instância ou no STF? Acredito que, se você não estudou a respeito da competência da ação popular, você responderia STF. Mas isso é um erro. Essa resposta está equivocada. A ação popular é sempre movida na primeira instância. Primeira instância. Meu Deus, Tainara, eu não sabia disso. Se você não sabia, então vamos também anotar o artigo. Artigo 5º, mas não é o artigo 5º da Constituição, é o artigo 5º da Lei 4717 de 65. O artigo 5º diz que competente é o juiz. Onde tem juiz? Juiz tem na primeira instância. A gente sabe que nos tribunais superiores, especificamente no Supremo Tribunal Federal, tem ministro. Então, o legislador, ele já nos informa, já nos avisa que a competência é em primeiro grau. Além disso, pessoal, se vocês abrirem o artigo 102 da Constituição, que trata das competências do Supremo Tribunal Federal, vocês verão que não há qualquer foro por prerrogativa de função no caso de ação popular. Em outros remédios constitucionais, há foro por prerrogativa de função, sim, mas no caso da ação popular é sempre na primeira instância. Tainara, por qual motivo? Para facilitar, creio eu, a vida do cidadão, não é mesmo? Quem move a ação? O cidadão. Então, para facilitar, a ação é movida na primeira instância. Afinal de contas, se você não percebeu, eu vou te falar agora. A ação popular, ela serve para fiscalização. É o cidadão fiscalizando a coisa pública. O legislador pretende incentivá-lo a estar sempre de olho na administração pública. Mover, então, no STF seria extremamente oneroso, por isso que é na primeira instância. Claro, pode ser no âmbito federal, na Justiça Federal, ou mesmo na Justiça Estadual, não tem problema, tem que ver se tem uma autoridade federal ou não no polo passivo, mas mantém-se sempre em primeiro grau. Tudo bem? Uma outra questão relativa à competência é o seguinte, Tainara, eu tenho título de eleitor na comarca de São Paulo, por exemplo. Será que eu posso mover uma ação popular questionando a coisa pública, um bem público em Campinas? Não tem problema nenhum. O título de eleitor, ele deve ser juntado na ação popular, mas para prova da cidadania. Ele serve para que se comprove a cidadania e não o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral pouco importa. A ideia da juntada do título de eleitor é para comprovar que o sujeito está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Tudo bem? Estamos caminhando para o final. Calma aí, que vem coisa boa ainda. Quero conversar rapidamente com vocês sobre a gratuidade. Muito se fala por aí que a ação popular é gratuita. E de fato ela é. De fato ela é. A ação popular é gratuita e dispensa o recolhimento de custas e despesas processuais para o autor. Então, saiba separar as coisas. Quando eu falo da gratuidade da ação popular em relação ao autor, o autor está dispensado do recolhimento de custas e despesas processuais, né? Não precisa pagar as taxinhas no ajuizamento, na impetração da ação popular. Mas tem um porém, contudo, entretanto, que é o seguinte: se o autor agiu de má fé, ele pode ser condenado ao ônus da sucumbência e ter que arcar com o décuplo. O que é o décuplo? 10 vezes o valor das custas. Tudo bem? A Lei 4717 de 65 diz que é gratuita para o autor, mas se ele agir de má fé, ele pode ser condenado ao décuplo das custas. Então, nós não podemos usar a ação popular para denegrir a imagem de alguém, sob pena
de termos que arcar aí com um valor altíssimo de despesa processual. Ainda sobre a gratuidade, eu frisei mais de uma vez que é em relação ao autor. Isso significa que não há gratuidade em relação ao impetrado, ao réu, tudo bem? É possível sim que o réu tenha que arcar com as custas e despesas processuais. A gratuidade, ela é resultado ou ela é concedida por conta da cidadania. E o ato de cidadania é da parte do autor e não da parte do réu. Então, o réu tem que sim arcar com as custas e despesas processuais. Anota aí, gratuidade, o autor é que possui, ok? E no caso de má-fé, ele paga 10 vezes o valor das custas. Tudo bem? Para encerrar, eu quero falar com você agora sobre os efeitos da ação popular. A ação popular, ela produz efeitos erga omnes, o que significa produz efeitos em relação a todos, tudo bem? Então, efeitos erga omnes. Ah, Tainara, mas nos outros remédios constitucionais os efeitos são interpartes. Muito bem, você tem razão em relação a isso. Mas no caso da ação popular, os efeitos são erga omnes. E tem mais uma coisinha. Além de a ação popular produzir efeitos erga omnes, ela também produz efeitos de coisa julgada. Coisa julgada. Tudo bem? Mas tem também... Sempre tem uma exceção, né, gente? Sempre tem. Tem uma exceção. Imagine que o autor da ação popular não consiga demonstrar ou comprovar a contento a alegação em relação à lesão à coisa pública. Ele não consiga comprovar de forma clara a lesão ao patrimônio público. A ação pode ser julgada improcedente por insuficiência de provas. Concorda comigo? Então, neste caso, no caso de insuficiência de provas, disse que a coisa julgada é meramente formal. Então, no caso de insuficiência de provas, a coisa julgada é meramente formal, o que significa que pode ser movida uma nova ação popular. Pegou? Então, no caso de insuficiência de provas, se a ação popular for inexitosa, pode haver novo ajuizamento com base em novas provas, porque só há produção de coisa julgada formal. Então, vamos anotar aqui, entre parênteses, formal, no caso de deficiência ou insuficiência, né, de provas. Deficiência ou insuficiência de provas. Certo? Acho que esgotamos as principais questões relativas à ação popular. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Fique atento, porque vem mais vídeos por aí. Até já. Tchau, tchau.